Olá pessoal, Deus abençoe. Pessoal, nós vamos falar um pouco aí sobre o cenário que nós estamos vivendo, o cenário mundial. E aproveitar aqui um pouco que a administração da inteligência ali. Vamos falar um pouco sobre o que nós estamos passando. Obrigado, querida. O que nós estamos passando é um momento em que o Papa João Paulo e o Papa Francisco ele deixou vago, né, a eclesia, né, católica. Em primeiro lugar, não é meu líder, mas eu acho que a profecia de Apocalipse ela tem que se cumprir, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 17, se os adventistas eles estiverem certos, nós vamos ter uma nova hecatombe agora, no processo profético, entendeu? Então, eu gostaria de dar uma informação aqui. Em primeiro lugar, a Rússia e a China, eles vão dominar o mundo, porque são países organizados, são países nacionalistas, são países que vão dominar o mundo. Outra coisa, se os adventistas estiverem certos, nós vamos ver agora. Porque com a morte do Papa, segundo a profecia de Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 17, é necessário que venha e surja, né, para poder dominar o mundo. Eu não descarto nada, eu acho que é muito pertinente, pode acontecer sim. Acho inclusive que o cenário ele está preparado, né? Porque nós não temos uma certeza de nada. E sim, é falsa profecia? Não sei se é falsa profecia. Você tem que jogar a profecia segundo a eficácia da profecia. Então eu creio que pode surgir o anticristo aí, por várias correntes sérias, por várias correntes profundas, teológicas boas, elas falam que o anticristo pode surgir daí, né? Então não descarto nada. Alguns teólogos fundamentais, né, sobretudo da Assembleia de Deus e da própria Adventista, eles comprovam, né, o Apocalipse capítulo 11, Apocalipse 17, que o segundo rei, o oitavo rei seria o sucessor de Francisco, né? Mas até então a gente não sabe de nada. Eu não descarto nada. Eu sou mais um papa, eu não descarto. Outro detalhe, gente, o que eu vejo nas redes sociais é muita blasfêmia da parte de algumas pessoas que se diz evangélico. Eu ouvi um tal de um Juma e o cara só fala sacrilégio e blasfêmia. Para mim aquilo ali é sacrilégio e blasfêmia. O cara que se dirige daquela forma, pegando a Bíblia como escárnio, o cara daquele é um blasfêmio e um completo sacrilégio, né? Não tem outra conversa. Hoje em dia tem sites brasileiros, né, que ridicularizam a Bíblia. Gente, o que eu já vi no Instagram, pessoas que se dizem evangélicos
e ridicularizando a Bíblia não está no gibi. Não está no gibi. E isso não é bom, isso é ruim. Por quê? Porque isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Cuidado com aquilo que você vai ouvir nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você vai ver nas redes sociais. Porque você tem que observar conteúdos bons, né? Bons conteúdos. Eu parei aqui para poder falar para vocês sobre essa preocupação que algumas pessoas estão tendo, se realmente o Papa o Papa Francisco, ele vai ser o 8º rei de Apocalipse. Sinceramente, eu não sei. Não sei. Agora, o filósofo Humberto Eco disse que a internet deu vazão aos idiotas, né? Os filósofos deu vazão aos idiotas. Ou a internet deu vazão aos idiotas. O que você vê de pessoas idiotas, né, usando a internet, falso moralismo, né, no meio evangélico e fora dele, né, no meio evangélico e fora dele. É por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos, né, não, sem respeito a ninguém, né, e vão enganando e sendo enganados. Pastores que diante da câmara é uma coisa, fora da câmara é outra. Eu postei até uma repreensão ao tal de Jomas, foi no canal dele, e quando eu vi o escárnio que ele fez, eu vi até um apóstolo que está aí, né, nas redes sociais, né, as pessoas idolatram esse cara, chamado Agenor Duque, concordando com a patifaria de Joma. Eu falei, rapaz, se ele já não tinha crédito comigo, perdeu todo o crédito. Por quê? Porque ele alimentou algo que não é ético, que não é um padrão moral para o pastor, o obreiro, né? Quem quer que seja. Falando sobre isso, devemos ter a compreensão, né, de que nossas forças, né, elas devem estar fundamentadas, né, em Cristo Jesus. Agora, o esboço teológico, ele é muito mais do que isso. Ele é mais do que toda essa influência e afluência que nós vemos no dia atuais. Vocês vão ver uma descompensação teológica em tudo que é lugar, uma utopia teológica, uma desconexão, né, igrejas, né, neopentecostais, pentecostais e tradicionais também, pisando o pé na jaca, né, corrupção em tudo que é lugar, promiscuidade, drogas, jogos. Então tá o jogo dos tigrinhos aí que tá enchendo a cabeça da juventude aí de besteira e pessoas sendo endividadas por causa tal desses jogos do tigrinho. Então é necessário dizer que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Então quando uma pessoa chega para você, você precisa ter o máximo de cuidado possível de expressar, né, até sua fé. Até hoje, para você expressar sua fé, está muito difícil, porque as pessoas elas não sabem interpretar. Então, fuja da aparência do mal, jogos, né? Gente, é lamentável dizer que a igreja do Senhor ela é um lugar perfeito, eu acho, né? Que foi Deus que instituiu. Mas o problema é que tem muitos falsos profetas que querem se aproveitar da fé dos fiéis. E aí muitas ovelhas pagam par, porque tem muitos falsos profetas, né, que estão ludibriando o povo.
Eu gosto muito de pastores sentados na Bíblia. Se o pastor ele ressuscita um morto, se o pastor ele fala algo que vem causa polêmica, eu me preocupo mais com a salvação da alma. E eu acho que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? E a igreja, ela perdeu a essência. Hoje em dia você vai nos podcasts, são pastores querendo ser melhores que o outro, são pastores, né? Por exemplo, eu vi um debate do pastor Eliseu Rodrigues e o Leonardo Salles, um lutando para ver quem era mais homem de Deus do que o outro. Eu falei assim, meu Deus do céu, aonde é que nós estamos? Né? Então, em posse disso, eu vejo que os últimos dias, né, que nós estamos vivendo, e a corrupção, as drogas, né, a promiscuidade, a própria falsa doutrina, né? O que é que difere uma igreja boa para uma igreja verdadeira? A falsa doutrina. Se você tem uma doutrina verdadeira, você vai ficar na doutrina verdadeira, não na doutrina falsa. Interessante que o apóstolo Paulo ele fala que devemos ter cuidado, né, com as falsas doutrinas, porque o apóstolo Paulo fala que haverá lobos, né, no meio das ovelhas. E nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos do aprisco do Senhor. Né? Eu acho que o maior milagre é a salvação de alma. Se você não consegue ganhar uma alma para Jesus, e quando falo isso, não falo isso para pastores e para obreiros. Se nós não conseguimos ganhar almas para Jesus, né, algo está de errado com a gente. Porque Deus falou, olha, vocês serão pescadores de homens. E não somente falou para Pedro, falou para todos nós. E minha preocupação é que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, com a ascensão, com o alinhamento das profecias, principalmente em Apocalipse, capítulo 11, capítulo 17, é que não possamos ser pegos de surpresa. Hoje o fentanil, né, a metafetamina, ela tem destruído lares, destruído nações, né, jogos, não são todas as igrejas neopentecostais, mas alguns lobos e bodes, né, que se aproveitam das igrejas neopentecostais para disseminar a sua heresias, né, e para que isso também. Gente, o que eu falo, por exemplo, uma igreja, um pastor, para mim não importa se ele anda de Lamborghini, se ele anda de Rolex, né? Porque isso é o mínimo. Eu quero saber como está o caráter dele, a vida dele. O que me entristece é que as pessoas, elas têm voz, né? Você vai ver um cara como o Joma em seguidores. O cara ridiculariza da igreja, das profecias. Gente, eu não sei como Deus não mandou um raio e partiu aquele cara no meio. A misericórdia de Deus que é muito grande. Porque aquele cara, ele barbariza com a palavra de Deus, as profecias, e vai chocarrice, né, com a Bíblia. Eu sendo Deus, né, graças a Deus que eu não sou, né, Deus tem um olhar misericordioso, eu mandava um raio que ia partir ele no meio, porque o cara brinca com Deus demais. Ele comete blasfêmia. Né? Claro que o Vinton Souto precisa se reconfigurar, o Jonathan Neme e outros também. Tem até um que brinca falando em línguas, né, o tempo todo. Gente, não dá para a gente aceitar isso. A gente precisa ter uma consciência cristã. E se nós não tivermos uma consciência cristã,
nós vamos estar perdidos, porque o que nos falta é discernimento e apontar esse tipo de erro. E quando o cristão ele não tem mais isso, é porque ele está morto espiritualmente, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que não se preocupe em relação a que vai ser o novo Papa ou não. Segundo Apocalipse capítulo 11, versículo 17, é importante você ter uma vida, estar bem, né, com Deus. Essa que é a importância. Você estar bem com Deus, né, e desenvolver o seu ministério, né, ou as suas atividades. Então, que o Espírito Santo de Deus venha estar abençoando por vocês, né. Entrei aqui rapidinho para poder fazer essa live, né, e que possamos estar em sintonia e harmonia com esse propósito, ok? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, amém e graças a Deus.